Bem, um bom dia a todos. É uma alegria muito grande nós nos encontrarmos em mais uma manhã de domingo para estudar aí no curso de Medicina Espiritual, o nosso amigo Paulo Nagai, do Rio de Janeiro, do Grupo Espírita, do Centro Espírita Leon Denis. E nós estamos aí mantendo esse curso com a ideia de quê? De que as pessoas que estiverem frequentando tenham muito mais do que uma noção daquilo que vem a ser um trabalho de cura, mas a gente ter uma noção real de como funciona a cura na ótica dos espíritos. Hoje a gente vai tratar dos sentimentos e suas relações com o espírito em si. Qual a interferência, como nós interagimos com o nosso espírito, como o espírito interage com o nosso sentimento, com aquilo que sente, né? Então, o Nagai hoje vai trazer aí um trabalho sobre isso e nós vamos ter com certeza uma manhã de muito conhecimento. Sejam todos acolhidos pela espiritualidade, pelos patronos do trabalho, Inácio Bittencourt, Dr. Herma, Maria Dolores, que nós possamos, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos a Deus para a prece inicial. Deus, fonte de infinito amor e bondade, nos encontramos em mais uma manhã de domingo para estudar a doutrina espírita, que é o sol de nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, por termos esta oportunidade e por estarmos aqui reunidos em nome do Evangelho, em nome do Espiritismo. Que nós tenhamos a capacidade de fazer com que os ensinamentos trazidos pelo orador se tornem, ganhem vida em nossos atos, vibrem dentro de nós, inspire o nosso amigo Paulo Nagai, que estudou com muito carinho os temas que serão trazidos na manhã. Que Dr. Herma, Inácio Bittencourt e Maria Dolores nos auxiliem vibracionalmente e nos acolha no amor e na graça de Deus. Que assim seja, que Jesus nos ampare. Sob a proteção de Deus, nós aí damos início a mais uma manhã de estudo. Jesus abençoe a todos nós, aquelas pessoas que estão chegando aí, tá bom? Um forte abraço. Paulo, contigo. Vamos lá. Oficialmente aí um bom dia a todos, que Jesus nos abençoe mais uma manhã de estudos e que esses espíritos amigos possam estar em torno de nós, nos ajudando na compreensão desse material. Como o Rafael falou, nós estamos dando continuidade ao curso do Medicina Espiritual e hoje nós finalizamos a primeira parte, eu vou jogar aí para a gente, a unidade 1, doença, nós fechamos hoje, que fala sobre os distúrbios da alma como percussores da doença do corpo. E hoje o capítulo que nós vamos desenvolver hoje fala sobre a falta de perdão, mágoa e intransigência. Nós vamos utilizar como material de apoio um material de Joana de Ângeles. São trechos de um livro de Joana de Ângeles, livro Florações Evangélicas, falando sobre esse tema. Então, nós vamos tirar daí o nosso aconselhamento. Qual a importância desse tema para nós?
ele fala muito alto para nós em termos de que nós estamos falando da dor, da doença, o quanto isso prejudica, mas principalmente também pela ótica do médium. O médium tem que entender que esse sentimento, a condição nossa interior, vou repetir, isso está encaixado aí de uma maneira geral como um fator que causa a instabilidade orgânica, que causa doença, a origem lá na alma, a origem no espírito. Mas, assim, de uma maneira geral, eu estou levando para um lado, porque eu sei que tem muito médium nesse nosso estudo, a maioria é médium, trabalhador. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado só com a parte exterior, com a parte material, com os cuidados materiais. Tem que ter os cuidados materiais? Tem. Com a alimentação, tudo aquilo que a gente joga para dentro do corpo, que isso vai interferir da maneira como nós já explicamos aí em algumas situações, tanto pela falta de energia, pelo excesso de matéria orgânica dentro do corpo, tudo isso vai prejudicar. Os extremos não são bons para isso. O tipo de alimentação, o que a gente está ingerindo, isso vai influenciar na qualidade fluídica também. Tem que ter cuidado com isso? Tem. Mas na maioria das vezes a gente dá muita atenção a isso, e não dá nenhuma a essa parte do sentimento. Então, tanto para quem está recebendo o passe, como para quem está dando, isso é muito importante. E nós vamos ver essas indicações de Joana de Ângeles, assim, como é que eu vou dizer isso? A gente, às vezes, lê uma página, tanto do Evangelho quanto desses livros vindos por médiuns confiáveis, que a gente sempre cita, né? Chico Xavier, Divaldo, Dona Ivone e outros, para a gente não se alongar muito nessa relação, médios confiáveis e espíritos confiáveis. Nós lemos aquela página, mas assim, eu acho que a gente deve ler a página como sendo assim, são informações que os espíritos estão dando para nós acerca de um assunto. Por quê? Porque é informação. É informação isso. Isso não é algo assim que a gente lê, bonito, é legal. O que eu estou querendo passar é o seguinte, tanto na codificação, quanto nessas informações que a gente recebe de Joana de Anjos, de André Luiz, de Emmanuel, Bezerra de Menezes, outros espíritos que focam muito em coisas do plano espiritual. Isso são informações. A filosófica da pessoa ela não está discorrendo sobre algo. Eu acho que hoje não é isso que a gente está tratando. Nós estamos espíritos que estão explicando para a gente, trazendo informações de qual a consequência de um sentimento desequilibrado do espírito em relação a tudo aquilo que a gente que tem em torno. Para o médium, como isso vai influenciar no trabalho dele, com quem está recebendo passes, em termos de saúde, sentimento, a colocar, como isso influencia a saúde. Então, são informações. Não é assim. É diferente de eu escutar a pessoa discorrer sobre um assunto, dando a dela, essas coisas são informações. Então, a gente queria isso. O que nós vamos ver são constatações, observações desses estudos em relação à consciência desses sentimentos nesse dia a dia nosso. Então, vamos lá para o texto lá de Joana de Ângeles, para nós absorvermos essas informações. Paulo, Oi. o seu Fala. som, o seu som e a sua imagem estão picotando para a gente aqui. Pô, deve ser a qualidade. Peraí, deixa eu ver a internet aqui como é que tá. Peraí. Deixa eu tocar a linha da internet aqui para ver se melhora.
Não, sinal aqui. Tá tudo bem aí? Esse o sinal aqui está detectando Então, assim que está forte. pode ser Vamos para a ver. gente aqui também. Pode ser Vamos só fazer para o a gente seguinte, aqui. ó, se você notar aí que tiver constante isso, você me avisa que aí eu tento rotear pelo telefone. Tá beleza. Se E tiver também assim, estável. Ah, a gente tem que ver se só Miracema que vai reclamar ou se outra cidade, porque dependendo é Miracema. O Flávio falou que estava com problema mais cedo. O não, é Rafael, isso eu aí. também não estava ouvindo, não. Estava Então tá. picotando. Então, Mas agora tá bom? Agora vocês estão me ouvindo? estamos sim. Ah, Estamos. então sinalizem. Melhorou bem aqui, agora. Tá, sinalizem, porque agora também alguém falou aí, veio truncado. É porque às vezes dá uns picos Coloca. A e gente combina segura. assim. Se picotar, a pessoa coloca no chat e aí te passo. Tá bom, centraliza você aí então. Tá Tá bom? legal, vamos combinar assim. Então vamos lá. Aí repetindo lá dos livros Florações Evangélicas, Joana de Anjos, Psicografia de Divaldo. Então ela falando aí sobre a mágoa. Então olha a informação que ela traz para a gente. Ó. Síndrome alarmante de desequilíbrio. A presença da mágoa faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem a agasalha. Eu vou completar a página e a gente vai falar sobre isso. A mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. Normalmente se instala nos redutos do amor próprio ferido e paulatinamente se desdobra e segura o processo enfermiço, que termina por vitimar o hospedeiro. Então vamos lá. É isso que nós estamos falando. Ó. Informação, isso é observação. Então ela está falando o seguinte, que isso é sinal de desequilíbrio e alarmante. Coloca alarmante no sentido de que a gente sempre não chegamos aqui ainda nesse momento do curso de falar sobre o pensamento. A gente está colocando primeiro as bases teóricas para depois começar a falar dos mecanismos envolvidos, né? Mas nós já tivemos a oportunidade de fazer vários estudos antes de jogar esse curso nesse modelo que a gente tem preparado, nos estudos que nós fizemos lá, de 4 horas, 3 horas e pouco, sobre o pensamento, sobre o quanto ele qualifica os fluidos. Né? Você pensa, você emite uma matéria sutil e o sentimento qualifica esse fluido. Então, quando nós estamos falando isso, e aí a gente vai lembrar lá o capítulo 14 da Gênesis, quando os espíritos colocam para a gente que a qualidade dos fluidos é proporcional aos sentimentos que nós temos. E cada sentimento dá uma qualidade física, material, aquele fluido emitido. Então você imagina, quando ela está falando aqui, que a presença da mágoa, e nós não estamos falando isso de quem é alvo da mágoa, não. Aqui está falando quem tem, quem agasalha isso. Então, o que acontece ali? Eu pensando, eu ficando com aquele sentimento de mágoa no meu organismo, eu estou congestionando, eu estou despejando fluidos deletérios ali. E ela tenta materializar isso para a gente, para o nosso entendimento, dizendo que ela compara a ferrugem no metal. Então, o que acontece ali? Aquilo ali a gente sabe que tem uma reação química ali, né, do oxigênio, provocando ali a ferrugem no metal, ou seja, desgastando o metal, destruindo o metal vagarosamente. E é isso que ela está falando para a gente. E dá causa. Isso aí é por quê? Por conta do amor próprio ferido. E isso começa assim, com esse negócio. O orgulho aí por trás disso. Né? Estou com o amor próprio ferido, e aquilo ali vai aumentando à medida que eu vou mantendo esse sentimento dentro de mim. Isso aí vai entrando num processo de enfermidade constante. Então a gente tem que aprender também a observar isso. As coisas não acontecem de uma hora para outra.
As coisas vão acontecendo paulatinamente. Então, para nós, o primeiro sinal é importante. E aí nós vamos vendo que a gente pode dar um desdobramento disso aí, muito interessante, no Conheça-te a ti mesmo. Que às vezes a gente leva o Conheça-te a ti mesmo só para o lado filosófico, né? Eu vou me conhecer assim, tá? Muito assim, de uma maneira filosófica. Quando o Conheça-te a ti mesmo, ele também pode ser aplicado para a detecção de um início de um processo. Eu me conhecer, nesse sentido, aí aplicado à prática, poderia ser, eu tenho que começar a detectar que se isso é um mal, e qualquer mal é assim, vamos lembrar, a natureza não dá saltos. Qualquer coisa tem um início. Então, quando a gente notar que a gente está ficando, nutrindo aquele sentimento sobre determinada pessoa, por exemplo, o Rafael teve uma atitude comigo que eu não gostei. Aí entra lá o que ela está falando, me feriu o amor próprio. Eu começo a ter o Rafael na minha mente assim, pô, cara, Rafael não podia ter feito aquilo comigo, com a safadeza. Me expôs, fez isso, fez aquilo outro. Quando eu detectar que esses pensamentos estão vindo e que eu estou ali, nutrindo aquilo ali, esse é o início. Então, o Conheça-te a si mesmo, aplicado nessa situação que eu estou colocando, ele é muito prático. É eu reconhecer o início dos processos em mim. Por quê? Como isso não acontece de uma hora para outra, o início, sempre, qualquer problema, qualquer vicissitude que eu tenha, qualquer deslize que eu esteja cometendo, é mais fácil eu travar no início. Porque depois, o que acontece? Ela vai se instalando, vai se instalando, vai se instalando, e chega um momento, vamos dizer assim, de uma maneira geral, quanto mais tarde eu começar a combater, mais difícil é o combate. Isso serve para vícios morais, para vícios materiais. Quanto mais tarde eu detectar, mais esforço eu vou ter que fazer para me livrar daquilo ali. É claro que isso tem uma variante de indivíduo para indivíduo. É igual aquele cara assim, parei de fumar. Como é que tu parou? Eu peguei um dia para o outro, cheguei e falei assim, vou parar, nunca mais quero ver, largou e combateu sem olhar. E tem gente que fala assim, não, eu precisei ficar ali olhando para ele, porque na hora que eu tive vontade de fumar, eu olhava para ele, não vou fumar, não quero. Porque às vezes aquela ausência, quem afasta bruscamente, o cara tem mais vontade ainda. Então, o quê? É o método de cada um e a diferença de cada um. Mas, de uma maneira geral, realmente assim, é algo. Eu tenho que identificar um início. E o início que ela coloca aí é você estar nutrindo aquele sentimento. E aquilo ali, conforme for ficando maior dentro da gente, é pior. E a consequência é física do organismo da pessoa. Tá? Então, vamos mais uma página que ela continua falando sobre a mágoa aqui ainda. Vamos lá. Então, aqui ela continuando falando sobre a mágoa, ela vai falando, a mágoa, não obstante desgovernar aquele que a vitaliza, emite verdadeiros dardos mórbicos que atinge outras vítimas incautas, aquelas que se fizeram as causadoras conscientes ou não do seu nascimento. Borra sórdia, entorpece os canais por onde transita a esperança, impedindo-lhe o mistério consolador. Olha, aí, análise do que ela está falando. Ela já desloca o foco de quem está emitindo, porque no primeiro slide que nós mostramos, ela está falando o mal que está fazendo dentro de mim e como ele nasce. Agora ela está focando, embora eu esteja olhando para mim e esteja reconhecendo que me desgoverna, porque eu que estou alimentando aquilo, também emite dados mórbicos, que é o quê? O pensamento emitido. Aí volto lá ao estudo que a gente fez do pensamento. Você emite aquela onda com determinada frequência, e aí, no caso, frequência da mágoa, é um fluido pesado, denso e que vai atingir o outro. Atinge a todo mundo. É só eu pensar mal da pessoa que eu vou atingir ela. Chegar nela, chega. Mas ter resultado não é certo.
Por que que depende? É o que ela fala aqui, ó. Depende lá, vai atingir quem? Outras vítimas incautas. Aí a importância da manutenção do equilíbrio do pensamento. Não é só eu emitir o pensamento que eu vou atingir o outro. Para que o outro seja atingido no sentido de ter efeito, chegar nele vai chegar. Agora, se ele tiver com o pensamento equilibrado, vai bater e voltar. Ele não vai assimilar aquilo ali. Mas os incautos, os invigilantes, quem não tiver lá no vigiar e orai, ou quê? A gente está no vigiar e orai. Mas se o indivíduo também, mesmo que ele estiver vigiando e orando, mas ele tem aquele sentimento, ele também nutre aquele sentimento dentro dele, ele vai absorver. Questão de sintonia. Pensamento na mesma faixa vibratória. Mas são os incautos que ela diz aí, essas vítimas incautas, são aqueles que ou vibram na mesma faixa da mágoa, tem aquilo ali dentro de si, vai absorver, ou aqueles que estiverem lá também sem a proteção da passividade atingir a que aquilo ali o atinja. Então, isso aí prejudica a mim que emito, em primeiro lugar, independente de onde ele vai, e vai atingir o outro se ele estiver despreparado. E outra coisa que ela coloca aqui é uma consequência mecânica, material daquilo ali. Quando ele fala de borra, é aquele troço denso, pesado. Ela vai entorpecer os canais por onde transita a esperança. Ou seja, quando fala do ministério consolador, é o quê? São aquelas intuições, são os amparos que os espíritos amigos podem nos dar, são as respostas às nossas preces. Por quê? Se eu congestiono esses canais, quando ele fala o canal ali, é o pensamento. É eu emitindo e recebendo, é o meu aparelho transmissor e receptor. E se eu estou com ele enferrujado, se eu estou com a borra, se eu entupo os canais, é mais difícil essas intuições chegar para mim. E você vê que isso aí está caindo dentro do amor próprio, né? Do orgulho ali. E eu já devo ter citado isso uma vez, ou várias aí já com vocês, sobre uma vez que Inácio falou para a gente sobre a consequência do orgulho. Ele falou que o orgulho, exatamente com outras palavras, falando isso aí. Ele falou assim, que o que mais deixa os espíritos assim incomodados com essa posição de orgulho do indivíduo é que ela fecha os canais para eles poderem até instruir. Porque a pessoa força uma condição tão ali de não, eu sou mais eu, não preciso de ninguém para me ajudar. Ele fecha os canais até para receber uma ajuda do plano espiritual. Então, é muito parecido com isso aqui que Joana está falando, no sentido de congestionar. Mas por quê? Porque eu tenho toda aquele envolvimento material de bloqueio, de fluido denso. Se a gente imaginar uma tubulação, é exatamente aquilo, o que a ferrugem provoca numa tubulação de ferro lá hoje em dia a maioria é de plástico, mas ainda tem residências que tem a tubulação de água de ferro. Então o que acontece? Aquilo ali vai acumulando, chega uma hora que não passa mais água. A figura é exatamente isso, aquela borra fluídica, ela vai entupindo, como se fosse assim, entupindo os canais que a gente tem de comunicação com o plano espiritual. Isso aí, tu imagina, ó, se no indivíduo normal, entre aspas, quer dizer, o indivíduo que não tem a mediunidade de trabalho, vamos dizer assim, aquela mediunidade do livro dos médiuns, porque a mediunidade geral do livro dos espíritos todo mundo tem. A capacidade de ser influenciado pelos espíritos, todo mundo tem. Mas aquela que o médium, que está definido lá no livro dos médiuns, é muito mais potencializado o poder dele de emissão e recepção do que na pessoa que não tem esse tipo de mediunidade. Mas tu imagina, se isso aí já ocorre com a pessoa que está lá na posição de receber o passe, de estar ali procurando uma melhora de saúde, imagina esse sentimento no coração do médium, de uma pessoa que é responsável por passar esse fluido
potencializado do plano espiritual para aquele que está ali necessitando da ajuda naquele momento. Vamos imaginar a dificuldade que eu estou colocando para o plano espiritual de me utilizar como instrumento para essa transmissão fluídica. Então, você vê que para o médium, é tudo mais potencializado do que ocorre com a pessoa que não tem a mediunidade. O trabalhador da mediunidade, nós que trabalhamos com a mediunidade, seja ela em qual área que for, nós temos, por causa desse desenvolvimento, de ter as antenas mais preparadas para isso, nós potencializamos qualquer fenômeno que ocorra com a pessoa que não tem essa mediunidade. Eu vou chamar de normal para a gente não ficar repetindo isso, mas não é que o médium não seja normal, mas eu estou falando nesse sentido, né? A capacidade de comunicação com o plano espiritual é muito mais potencializado no médium. Então, o cuidado que o médium tem que ter é muito maior do que outra pessoa, porque além de nós estarmos falando da nossa condição individual, a gente vai estar interferindo no trabalho que nós estamos fazendo junto aos outros. E também com a exposição, com a dificuldade que a gente está colocando para o plano espiritual. Porque o instrumento nosso, ele trabalha assim, com a frequência vibratória, com a sintonia. Então, tanto o mecanismo material ali da sintonia, do magnetismo, de atração, da condição de emitir o fluido e tal, como também o moral vai interferir nessa capacidade de sintonia, de ligação com o plano espiritual. Então, essa figura que ela passa para a gente aí, da borra, da ferrugem, é muito o congestionamento que nós vamos impondo a esse sentimento atuando, né? O sentimento atuando na nossa organização física. Até aí está tudo bem? Está dando para visualizar aí a interferência desse sentimento na organização? Alguém tem alguma coisa ou só escapou? Não, essa explicação agora, rapaz, você me fez uma aqui agora, porque eu estou conversando aqui agora, então eu acho que não, então eu tenho uma mágoa muito grande da minha irmã, porque eu acho que não, devido a uma separação dela com a minha irmã, e veio para morar em Poçuca com a minha mãe. Então, no fundo, eu estou analisando aqui, eu não a perdoei. E às vezes eu brigo com ela, falo as coisas, então essa sintonia tudo eu estou passando para ela também. Também? Olha, é isso que a gente está falando. Olha, esse esclarecimento, ele tem que ser levado por nós como assim, um caminho para eu acertar as coisas, e não para eu me deprimir, para eu ficar me culpando. Porque esse entendimento, ele é fundamental para que nós tenhamos uma mudança de comportamento, tanto conosco, primeiramente, que a gente, da mesma maneira também, a gente não pode ficar se culpando de coisas que aconteceram daqui para trás, porque o meu conhecimento era diferente, a minha experiência como espírita era diferente. O que eu tenho que observar isso, nós espíritas, se nós não tivermos cuidado com isso, nós vamos nos travar, porque o conhecimento, ao invés de libertar a gente, vai trazer problemas para a gente, porque traz a consciência culpada. A gente tem que partir do princípio seguinte: erro todos nós já cometemos e ainda vamos cometer. Qual é a postura nossa como espíritos e como espíritas? Entender como é que é a lei, entender como ela nos direciona a nos comportar, e ao sabermos da solução para aquilo ali que nós causamos, e aplicar. Porque não adianta agora você pegar, você não vai voltar atrás e tirar aquela mágoa que estava lá atrás, aquilo que você fez que causou esse problema. Mas o que você pode fazer é, a partir do momento que você entender que as pessoas erram como nós erramos também, e você olhar para a pessoa como alguém que errou e que você também pode ter errado, mas que você passe daquilo ali para os seus sentimentos de uma maneira mais limpa, de uma maneira a você ajudar a limpar isso. Então, imagina assim, que esse congestionamento que você visualiza, você consiga tirar. Tirar como? Dissolver, tanto mentalmente, como às vezes no autopasse,
quando a gente estiver no centro tomando passe, imaginar que está dissolvendo aquilo ali. Mas você vê, tem um trabalho material que é de dissolver essa borra, vamos dizer assim, que seria igual a gente jogar aquele WD na ferrugem que a gente tem nas ferramentas. Ou então aquela visão que a gente tem no fogão, aquela gordura que está lá no forno, no fogão, e que você joga aqueles produtos lá que bate e dissolve aquilo ali. É esse pensamento que a gente tem que ter. Só que quando a gente fala de espírito, de fluido, nós temos que ver o quê? Esse sentimento está brotando de mim como espírito, é o meu pensamento. Então você tem que começar a entender, primeiro, que é necessário perdão, porque o perdão pressupõe o quê? Que alguém fez algum mal a mim. Se eu olhar para o outro como alguém que pode errar, como eu posso errar também, e entender que cada um dá o que tem no momento que tem, eu não posso culpar ninguém. As pessoas, elas são como elas são, e cada um está no seu nível de progresso. Eu não posso exigir que a pessoa tenha o mesmo entendimento que eu, mas eu posso o quê? Eu impor o meu entendimento. Porque se eu já conheço isso, quem tem que partir de quem? O dissolver essa mágoa, dissolver essa ligação. De quem tem mais conhecimento, de quem passou a ter a informação. Então, primeiro, é não se culpar, e a partir do momento que você já reconheceu isso é o primeiro passo, reconhecer isso, trabalhar para dissolver isso dentro de si, entendendo que o outro não é tão culpado quanto a gente pensa. Que num relacionamento a dois, você não tem um culpado. Não tem um culpado. Todos nós erramos. E a culpa é dos dois. Então, cada um, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim. Entendeu, Maria? É importante você reconhecer isso, saber que isso faz mal primeiro para você e depois para o outro, e, sabendo dessa informação, trabalhar esse sentimento dentro de você. E não vai ser de um dia para o outro, pode ser que até consiga, mas o problema é você, vagarosamente, ou dentro do teu ritmo, vamos dizer assim, você trabalhar isso para tirar a origem dessa mágoa de dentro de você. Tá claro? Tá fechado o microfone. Abre o microfone aí que a gente não escutou o que você falou. Agora fala, Maria. Agora obrigado. Porque, assim, ô Maga, minha irmã moravam separados. Aí eu não aceito, até um pouco tempo eu não aceitava. Isso me machucou muito, chorei muito, entendeu? A separação da família. Mas foi motivo de desentendimento adulto. Era o melhor para ela. Minha mãe agora está bem, está perto de mim também. Mas é uma coisa que eu não aceitei. E eu culpo ela até hoje, entendeu? Meu marido fala, você culpa? Eu falo que não. Mas pelo que você está falando, explicando, aqui a gente vai analisando, eu sinto que eu não perdoei, que eu ainda sinto essa mágoa pela separação. Eu culpo ela hoje, entendeu? Até hoje. Tudo bem. Acho que a Paula aí levantou o dedo. Pode falar, Paula. Que você falou desse cano aí, dessa borra. Se eu quiser limpar, fazer uma limpeza, né? Uma oração e tudo, eu penso para limpeza em qual chakra? Assim, se eu for imaginar o cano em mim. Não, olha só. A origem é o pensamento. Não se liga no momento. Quando a gente dá o passe normal, a gente dá o passe geral, em cada. O dispersivo, no caso, o dissolver, é um apoio material, mas no fundo é o pensamento, é você dissolver isso no teu pensamento. Mas no passe pode ir geral. Por que dissolver? Porque lembra que o pensamento, quando a gente emite um fluido, ele circula pelo corpo todo. Ele vai em todos os chakras. Então, basta imaginar a limpeza mesmo. Imaginar a limpeza, mas olha, prestem bem atenção, o que nós estamos falando. O passe é a materialização. Não, passe não, eu nem dou passe. É o pensamento, mas trabalhar o sentimento é mais ou menos o que a Maria falou. Eu tenho mágoa da pessoa por causa disso, assim, assim. Eu tenho que trabalhar na causa. Entendeu? Tá. O congestionamento é efeito. Não adianta eu ficar, vou limpar, mas eu continuo nutrindo o sentimento de mágoa para a pessoa. Então, fica limpa e suja, porque a origem é no pensamento. Entendeu? Entendi. Eu tenho outra pergunta, que na verdade, assim, eu não tenho uma mágoa muito expressa, assim. Eu posso ter alguma mágoa inconsciente
Que Pode. de repente afete o meu agir diário? Pode. Aí entra de novo aquilo que nós falamos do conheça-te a ti mesmo, né? É a gente descobrindo isso. Inácio uma vez falou para nós, Marcela, estou vendo a Marcela aí, Marcela acho que participou dessa... Tudo bem, Marcelão? Bom dia. Desse estudo, se não participou, a gente deve ter comentado depois. E ele recebia as reuniões lá de entrevista com o Inácio. Que ele falou uma vez assim, que no plano que ele estava, apesar de ser um plano assim de espíritos, já com certo conhecimento, já com certo nível de evolução moral e intelectual, falava que de vez em quando aparecia um espírito lá que falava assim, cara, acabei de descobrir um ponto escuro no meu corpo espiritual. Tipo assim, da mesma maneira que a gente tem os aparelhos hoje, que você vai descobrindo desequilíbrios no corpo físico, no plano espiritual, às vezes também não é, eles não detectam pela visão. Eles têm que ter um aparelho também, como nós temos aqui, que vai além da nossa visão. Transporta isso para um nível maior. E que o espírito chega e fala assim, caramba, tem um desequilíbrio lá que eu não sei o que é. Aí ele fala assim, então vai lá, descobre, procura saber qual é a causa disso aí. Então, mesmo nesses níveis, é a mesma coisa. O espírito tem que descobrir o que está causando aquilo ali. Ele detecta um desequilíbrio, mas ele não sabe a origem. E isso pode acontecer, porque você é inconsciente. Aí um dia você vai descobrir, caramba, é aquilo ali que está me causando esse desequilíbrio. Aí você vai trabalhar naquilo que está causando o desequilíbrio. Tá legal? Obrigada. Nada. Ou seja, Paulo, quem é psicólogo aqui tem um vasto campo de trabalho no plano espiritual, né? Porque vai ter que continuar trabalhando lá. A hipnose ajuda, né? A hipnose às vezes ajuda a achar. Pode ser. Olha, o trabalho, a gente fala assim, às vezes a gente pensa isso, né? Pô, quem é espírita não precisa de psicólogo. Pode não necessitar no nível que as outras pessoas necessitem, vai necessitar num nível mais elevado, como esse que vocês estão falando aí. Porque na conversa ele pode descobrir a causa de algo que para mim é inconsciente. Sempre quem está observando de fora, muito nisso aí, quem está observando de fora tem uma visão mais ampla. Então ela pode chegar lá e falar assim, olha, peraí, você está tendo um comportamento que só a causa disso aí pode ser isso, e a pessoa vai ali naquele momento, com aquela conversa, fala, é como aquele que a gente fala normalmente, caiu a ficha. Porque alguém tocou lá num ponto que a gente não tinha percebido. Então, essa é a ajuda que, nesse campo da psicologia, se pode dar. E quanto mais a pessoa se aprofunda nisso, e, no caso, o conhecimento espírita ajuda muito, por causa do entendimento do espírito, de que a causa está tudo lá, na resolução desses problemas. E cada caso vai ser um caso, e pode ser até que, no caso, a hipnose seja uma solução. Tem muitos que usam a regressão, mas aquilo, sempre com muito conhecimento de causa para fazer essas coisas. Né? Não é qualquer um que pode estar fazendo, porque realmente é perigoso, determinadas, no caso da regressão, você levar o indivíduo para uma faixa vibratória de uma outra encarnação e você não conseguir trazer ele de volta. Aí, olha o problema que a gente estaria causando nisso aí. Tá? Obrigada. Podemos continuar? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então vamos. Vamos dar uma continuada aí no texto de Joana. Aí ela vai falar agora no início disso, né? Aquilo que nós falamos, que a natureza não dá salto, as coisas vão acontecendo. Então ela vai falando assim, hábil, disfarça-se utilizando de argumentos bem urdidos, para negar-se ao perdão ou fugir ao dever do esquecimento. É o que a gente estava comentando agora, né? São coisas que às vezes estão ali dentro e eu não sei. E eu não sei muitas das vezes por causa desse motivo que ela está colocando aí. Porque a gente disfarça, a gente no íntimo não quer admitir aquilo ali. Então nós começamos a dar um monte de argumentos que são desculpas para negar aquilo ali. Então a gente vê isso muito na psicologia, o pessoal fala muito nisso, né? A negação nossa, a não admissão daquele comportamento. Então ela fala que muitas distonias orgânicas são resultado do veneno da mágoa,
que gerando altas cargas tóxicas, é aquilo que a gente falou. De toda vez que eu penso esse tipo de... O meu pensamento tem esse tipo de vibração, eu vou jogando fluido deletério ali na minha economia orgânica. E aí, ele está falando sobre a maquinaria mental. Então, isso produz desequilíbrio no mecanismo psíquico com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatórios, digestivo e nervoso. Circulatório, digestivo e nervoso. Circulatório, vamos lembrar, ó, o sangue, ele é o transportador dos fluidos. Você vê que quando você carrega o sangue, isso o André Luiz já informou, que ele carrega o fluido ali impregnando, jogando para tudo quanto é órgão. Aí você vê, começa a ter problema no digestivo também e no nervoso, que são os centros, ligando aí, no caso, o gerenciamento orgânico de determinados centros de força. Mas, na verdade, o que acontece? Ele circula por todos e vão ter impactos maiores nesses que estão ligados à nossa vida diária, né? A máquina do corpo. Então, você vê que não é a questão só filosófica do que a mágoa pode colocar para a gente, mas é a consequência dela no material, a influência que ela vai causar para a gente no nosso mecanismo. Então, ela segue aqui dizendo, ó, o homem é, sem dúvida, o que vitaliza pelo pensamento isso tudo. Porque, lembra lá, pensamento é matéria. Quando eu penso, eu movimento partículas sutis, que vão ser qualificadas sempre pelo meu sentimento. O meu sentimento é qualificação, é o que qualifica o pensamento emitido, a matéria que eu estou jogando para fora de mim. Primeiro para dentro de mim, circulando na minha organização, e daí indo para fora. Quando é de uma maneira natural, eu não estou direcionando ninguém, ele exala para o ambiente externo. Mas quando eu foco para alguém, eu estou jogando como se fosse um dardo. Os espíritos usam essa figura, né? Um dardo deletério para cima do outro. Por quê? Porque eu foquei. Mas, de qualquer maneira, mesmo se eu não focar em ninguém, eu exalo aquilo ali, porque é a minha condição normal. Suas ideias, suas aspirações constituem o campo vibratório do qual transita e em cujas fontes se nutre. É isso aí, é a minha psicosfera. É o que eu sou, está espelhado ali. Estiolando os ideais e espalhando infundadas suspeitas, a mágoa consegue isolar o ressentido e possibilitando a cooperação dos socorros externos. Olha aqui aquilo que nós estávamos falando da informação de Inácio Bittencourt. Procedente de outras pessoas, equivale o encarnado ou o desencarnado. Quando ele fala que quando você está com esses sentimentos que são originários lá do orgulho, você isola, você impossibilita, dificulta os socorros externos, tanto de encarnado quanto desencarnado. Você fecha os ouvidos, tanto materiais quanto os espirituais, para isso. Então, é algo assim que, para nós, também, quando estudamos medicina espiritual, quando nós temos aí o estudo de fluidos, como a gente diz, que já fica no sangue, todas essas páginas que antes a gente lia e via só um fundo filosófico, ela passa a ser material. Porque às vezes você fala assim, não, vamos pensar no bem, igual aquele negócio de Miss América, né? Paz mundial, aquele negócio que a gente vê sempre nos filmes, que eles fazem piada disso, né? O que você deseja? Eu desejo a paz mundial. É um negócio assim, mas o que é? Vamos materializar isso. Uma coisa é você falar com essa visão até que se fala, né? Jocosa ali nos filmes, quando a gente vê isso, e outra coisa é falar assim, por que é a paz mundial? Como que eu posso colaborar para a paz mundial? Você fala assim, posso, como? Pô, meu amigo, não poluindo o meio ambiente psíquico da Terra. Eu projetar pensamentos equilibrados. Eu querer o bem dos outros. Quando eu falo isso, o Marcelo vai lembrar. Eu sempre lembro na Yara, cara. A Yara Cordeiro. A Yara, quando dirige as reuniões, tu pode reparar que às vezes o Rafael às vezes vê umas reuniões lá no Leão Denis também, pela internet. A Yara, quando tá dirigindo, ela vai encerrar
ela sempre pede para nós elevarmos os pensamentos para os governantes, para os responsáveis pelos governadores, pelos prefeitos, pelos presidentes, pelas pessoas que governam os países, o mundo. Exatamente isso. Para quê? Olha só, ela está projetando ali e incitando a gente a jogar bons fluidos para essas mentes. Você imagina, se a gente pensar, o que a gente joga de fluido deletério, principalmente para político? É uma enormidade, a gente faz isso às vezes até inconsciente, cara. Porque realmente eles são ruins. Mas quando você fala assim, são ruins, com uma visão não espírita, tem um peso. Quando você fala são ruins, mas tendo conhecimento espírita, o que isso impõe? Cara, são espíritos com dificuldade. Então, o que eu tenho que fazer com espíritos que estão em dificuldade? Ajudar. E como eu posso ajudar? Boas vibrações, prece para eles, para que os espíritos que os dirigem tenham acesso a intuir, a boas intuições para ele, a fazer boas intuições. E o que a gente faz? Justamente o contrário. A gente alimenta a ignorância deles, nesse sentido. Está falando de ignorância, falta de conhecimento. Se age errado, é como a visão espírita é. O cara que faz errado, ele apenas é um espírito que ainda não aprendeu a fazer certo, concorda? Não aprendeu a fazer certo. Como a gente também tem muitas coisas que a gente não consegue fazer certo, mesmo sabendo, né? E aí? Aí é uma outra postura. Então é sempre assim. É muito difícil? Pô, muito, muito, muito. Muito porque a gente observa fatos e aquilo ali, você tem que ultrapassar aquilo ali. Como é que você ultrapassa? Com esse entendimento que a doutrina espírita traz para a gente. A ignorância, o mal proceder, ela existe em todo mundo. Nós estamos observando nos outros. Como que eu posso ajudar nisso? É o não complicando mais. E o que a gente faz exatamente, a postura indevida, é essa que Joana de Anjos coloca para nós. E que o Evangelho também coloca para nós. A gente ficar nutrindo sentimentos de raiva, de mágoa, com as pessoas que a gente acha, ainda tem isso, que a gente acha que fez alguma coisa de errada contra a gente. Por que eu estou falando acha? Porque nós estamos olhando um pedaço da história. É a mesma coisa que nós falamos no atendimento a desencarnados. Aquele que está se vendo como vítima ali, ele está vendo uma parte da história. Ele não está vendo a história toda. Não justifica, um erro não justifica o outro. Mas a visão, uma coisa é olhar para você e falar assim, pô, você me fez mal. E eu ficar com esse entendimento que posso alimentar uma mágoa. E outra coisa é entender que você me fez mal, mas eu também te fiz. Quem começou? Quem começou não interessa. A gente nem sabe, pode até olhar o passado todo e descobrir lá quem começou. Só que isso não vai adiantar nada. O que vai adiantar? É quem vai parar. Quem vai terminar isso. E quem tem que terminar? Quem teve o conhecimento primeiro. Quem que entendeu primeiro é que vai ter essa postura de parar. Então, esse sentimento, como ele diz aqui, que a gente vai alimentando pelo pensamento, é o que nós somos. Aí você vai ver, para o médium, como a gente falou no início, tudo é muito mais potencializado. Então, tu vê, eu tenho mágoa no meu coração, em determinado nível. Nesse último texto que nós vimos, o que acontece? Isso exala de mim. Eu não preciso estar direcionando esse pensamento para ninguém. Se eu direcionar, eu vou estar apontando esse dado fluídico para alguém. Mas, se eu tiver realmente, aquilo for meu status quo, quer dizer, a minha condição ser, eu sou uma pessoa que carrega a mágoa dentro de mim, eu vou exalar isso na minha psicosfera. É isso que eu estou jogando para o mundo. É a minha carteira de identidade. Se a minha vibração é essa, que tipo de espírito vai se aproximar de mim? É algo que nós temos que pensar. Como médium, mais ainda, porque isso potencializa. O médium ele tem tudo referente a esse instrumento de pensar, de emitir, de emissão de fluido, qualificar mais do que os outros. Então, é um convite à minha companhia espiritual. Por isso que a gente começa, num determinado ponto, se a gente não estiver lá no vigiar e orai, a sentir a potencialização desse sentimento dentro da gente.
a ficar aquilo aumentando. E você não sabe. Uma vez, foi quem que falou isso? Foi Inácio também. Inácio falou para a gente assim, estava se falando sobre o preparo para a reunião de desobsessão. A gente vindo de casa e tal. Aí, numa situação, ele estava falando da interferência do mundo espiritual. Aí deu um exemplo assim para a gente. Apontou um de nós lá, que eu não me lembro quem era, falou assim, está saindo de casa para vir para o trabalho. Aí ele falou, ele fala com aquele sotaque meio portuguesado lá, tá, tu estás lá e tu sais de casa, tem uma discussãozinha com a sua esposa. E vem. Aí ela fala um negócio, você fala outro. Aí ele deu o exemplo assim, que o plano espiritual, você está indo para o trabalho. O plano espiritual, que não está interessado no nosso equilíbrio, vai lá quando ele emite aquele pensamento, ele potencializa aquele pensamento quando cai na gente. Aqui em mim, eu sinto de uma maneira mais forte. Aí eu vou lá, emito o pensamento de volta. O espírito vai lá, potencializa aquilo de novo. Então ele fica interferindo naquela emissão ali, aumentando esse sentimento dentro da gente. Ele não cria o sentimento. Ele potencializa aquele sentimento que eu alimentei ali. Aí ele falou assim, tu chegas aqui desequilibrado. Então, o trabalho que o plano espiritual vai ter ali, de limpar, de isolar, mas é enxugar gelo se o indivíduo não tomar rédea disso. Porque a causa é o pensamento. O isolamento de uma coisa material, eles fazem. Mas se eu ali, ele limpa, e eu continuo pensando naquilo ali, meu amigo, é enxugar gelo. Por isso que você tem que chegar antes, por isso que você tem que ler a página do Evangelho, você tem que fazer aquele estudo, um preparo antes ali, para que você realmente corte as ligações com esse tipo de pensamento que está lá fora. Aí o quadro que ele mostrou ali é exatamente o que a gente tem que se preocupar também, porque todo esse quadro em que a base, e a gente sabe que a base de toda dor, toda doença, a grande maioria está dentro de nós. Nós que originamos aquela causa. Aí você vê, se eu não trabalhar isso, se eu tiver com essa coisa exalando, a primeira proximidade que vai ter vai ser aqueles espíritos para potencializar aquilo ali. Então aí você começa a ter a doença e você começa a ter um trabalho de obsessão ali em paralelo, que pode ser uma influência normal ali, aquelas que o Altivo falava que não era nem considerada obsessão, era aproximação espiritual, porque a obsessão ela tem ali um quê de um motivo, uma motivação pessoal, né, que caracteriza aquele processo obsessivo, tem que ter um motivo ali. E, às vezes, há uma semelhança só de vibrações que o espírito encosta, ele não tem nada, é pessoa jurídica, não é pessoa física, ele não tem nada contra a gente. Ele está ali porque a ambiência é aquilo ali e a gente está atraindo aquilo ali. Então, isso é bem importante a gente ter aí em mente para se policiar, né? Alguma coisa? Alguma colocação? Alguma pergunta? Paulo. Fala, Nilton. Então, eu sei que já está no final, tem pouco tempo, né? Se falou da patologia, né? A mágoa é uma doença, sem dúvida alguma, e a gente até viu algumas pessoas comentarem a respeito, digamos, de terapias, né? Autopasse, e terapias de vidas passadas, etc. Mas o que eu quero que você me diga é o seguinte: qual é o papel da prece para, digamos assim, diluir esses nódulos da alma, né? Rancor, mágoa, raiva, etc. Exatamente o que a gente vai ver agora. Então estamos sintonizados. É isso aí. Que é o caminho normal, né? Você vê que é o raciocínio natural do negócio. Nós estamos mostrando como acontece, as consequências, a causa daquilo ali, e tem que fechar exatamente como resolve, né? Senão fica um tumulto. Eu vou ler os trechos que faltam e depois a gente comenta, porque são complementares ali os textos sobre isso que é exatamente trabalhar na resolução desse problema, né? Então vamos lá. Vou pegar os textos aqui em seguida e depois a gente abre para comentar e perguntas. Bom, através de pensamentos salutares,
pairarás acima das viciações mentais que agasalham esses miasmas mortíferos, que, infelizmente, se alastram pela terra de hoje, pestilenciais, danosos, aniquiladores. Olha só o pensamento coletivo aqui que ela já está colocando. Mas como eu combato isso? A primeira coisa, o cultivo de pensamentos salutares. Incontáveis problemas que culminam em tragédias cotidianas são decorrência da mágoa que virulenta se firmou, gerando o nefando comércio dos sofrimentos necessários. Isso aqui ainda tem outras implicações, que quando você fala incontáveis problemas, é aquilo que a gente falou, começa com uma mágoazinha, ferimento do amor próprio, começa uma guerra pessoal, um problema coletivo, até uma guerra entre países, que começam lá naquele iniciozinho do orgulho sendo a causa disso, e justamente junto com ele o egoísmo. Mas vamos ver, a gente já está vendo aqui, o cultivo de pensamentos salutares. Se já registras, aí começa a entrar o conhecimento que a doutrina espírita dá e que vai exatamente levar para nós o caminho da solução disso. Se já registras a modulação da fé raciocinada nos programas da renovação interior, apura aspirações e não te aflijas. Instado às paisagens inferiores, ascende na direção do bem. Malsinado pela incompreensão, desculpa. Ferido nos melhores brios, perdoa. Então, isso aqui não é de uma hora para outra. Tem que ser baseado em quê? Por isso que ela está falando, se a gente já registra lá o conhecimento da fé raciocinada, se a gente já está em processo de renovação interior. E aí, como a Maria colocou o problema dela lá, como é que vai trabalhar isso? Começando a entender que eu tenho que desculpar, que as pessoas só vão dar o que têm. Entendeu? Mesmo que eu seja ferido lá nos melhores brios, perdoar. Eu tenho que trabalhar isso em mim, eu não posso trabalhar no outro. Se meditares na transitoriedade do mal, porque é a ausência do bem, aquilo que a gente falou, o espírita tem que olhar o cara que faz maldade hoje como aquele que ainda não aprendeu a fazer o bem. A gente não vai ter outra opção além daquela, amar e amar sempre. E você vê que Jesus leva isso para nós no grau máximo, amar o inimigo. É por quê? Compreensão. Compreensão que o negócio é assim mesmo. O cara não vai fazer enquanto não aprender. E cada um o seu tempo. E isso vai fazer o quê? Impedir que a mágoa estabeleça nas fronteiras da nossa vida as balizas da sua província infeliz. Eu tenho uma opção. Ou eu absorvo isso e continuo com esse pensamento ruim, negativo, me destruindo, ou eu passo a entender e faço uma outra escolha. Isso aí é o que vai me dar um maior equilíbrio. Ela continua colocando, quando estiveres orando, aí vai no que você falou. A oração, como é que ela age? Quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe também. Ela cita Marcos 11:25. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto, meus caros filhos, prova melhor do que a todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Por quê? Nós estamos envolvidos ainda com esse toma lá da cá, porque estamos convivendo num planeta de provas e expiações. Eu vou ter pessoas às quais ainda devo. E também pessoas que me devem. Então, essa visão social que os espíritos falam do aparar as divergências, nós vamos esbarrar com esses espíritos ainda. Então, o perdoar, ele está na base da prece. E a prece, para nós, espíritas, a gente vai fechar isso fora do texto, que aí ela está colocando só a parte do entendimento, da postura ao orar, mas a gente fecha aqui com o Evangelho. O Evangelho dizendo o quê? No capítulo 10, lá no item 5. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também o efeito material. Por que isso? Porque a gente sabe que a prece é você elevar o pensamento, qualificando ele com os seus sentimentos, aos espíritos amigos, a Jesus, a Deus. Vai lá nesses níveis. Então, como que eu posso? A característica da prece é ela ser sincera. Ela ter um fundo. Como eu posso pedir perdão para mim se eu não perdoo os outros? É o que ele está falando ali.
Eu tenho que trabalhar primeiro em mim essa intenção de querer perdoar o outro, de querer entender o outro, para eu também pedir entendimento para mim. Então, o efeito material é dessa postura do pensamento. Não adianta isso ser de boca para fora. Porque se for de boca para fora, o meu pensamento não vai atingir a frequência vibratória necessária para chegar no sentido. Ou então vai chegar com um conteúdo que é falso. Porque a minha boca diz uma coisa, mas aquela matéria que eu estou emitindo está dizendo outra. E o entendimento também do seguinte: a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com o seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto animal, morto veneno é falso, quando se aplica ao homem. O espírito mal espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. Então, o fechamento desse texto, com o Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente para colocar o que para nós? Que, primeiro, se eu estou com esse sentimento congestionando esse negócio todo, e eu vou orar, aí entra o Newton, que colocou, qual é o efeito da prece? A gente vai ver, ela vai ser tanto maior quanto for a sinceridade desse pedido. Porque não adianta eu querer, Deus, me livre dessa mágoa do meu coração. Não vai livrar. Não vai livrar. A prece não é essa. É igual pedir paciência. Deus, me dê paciência. Como se o espírito pudesse pegar 3 quilos de paciência e jogar dentro da nossa cabeça. Toma a paciência que tu quer. Toma paciência. Tu não quer paciência? Toma paciência. Ou então que a gente saísse ali e comprasse na farmácia, no mercado. Me dá 1 quilo de paciência aí que eu estou precisando. Não é. Mesma coisa o perdão. Não adianta ser de boca para fora. Tem que ter um entendimento. E vamos entender o seguinte. Eu não vou de um dia para outro perdoar ninguém. De um dia para o outro. Mas eu tenho que trabalhar o quê? A necessidade do perdão. Que é aquilo que a gente está colocando ali. Eu entendo que faz mal para mim, faz mal para o outro, e que aquilo ali eu tenho que ir na causa. Qual é a causa? Se eu tenho mágoa com alguém, é porque eu acho que alguém está errado comigo, fez algum problema, fez algo errado para mim, e eu não estou entendendo. Então, o entendimento passa por isso. Todos nós erramos, nós temos compromissos, nós criamos isso no passado, ninguém está carregando o fardo mais pesado que pode, não há injustiça na lei, causas anteriores, causas atuais das aflições. Por isso que é importante a base teórica da doutrina espírita para entender a doença, a saúde. Porque se eu não falar nisso, eu vou ficar achando que é passe que vai curar. Eu vou ficar achando que eu falo assim, não, está tudo bem na minha vida, ótimo. Pensamento positivo. Como eu vou emitir um pensamento positivo se aquilo ali não vem do meu coração? Não é o faz de conta do bobo alegre. Não é alegria porque ela tem que sorrir, aquele sorriso de céu. Não. Aquilo ali tem que sair do sentimento. Agora, é passo a passo. Primeiro, entender que o outro errou. E eu ter com o outro a mesma paciência, a mesma postura que eu queira que os outros tenham comigo, porque eu também errei. Porque só ataca o outro quem acha que não errou. Ou então aquilo ali, o meu telhado é de vidro, mas não é nesse. Isso aqui eu faço bem, eu ataco o cara no que eu consigo já fazer bem. Mas não é, amigo, nós temos vários pontos. E o fulano pode ser melhor do que eu em vários pontos, e eu sou melhor do que ele em alguns pontos. Não posso só atacar ele, nunca sou melhor. Eu tenho que entender que nós temos dificuldade. Então, esse tipo de trabalho, que é interior, é de cada um, eu vou conseguindo passo a passo, não é de uma hora para outra. Mas a prece, ela tem que ser sincera. Então, eu tenho que entrar assim. Eu estou com mágoa ainda. Não estou conseguindo tirar do meu coração. Então, qual a prece que vai ter feito? Senhor, eu sei que eu tenho que entender o outro, mas eu ainda não consigo ter essa visão. Por favor, me ajude.
É reconhecer a fraqueza naquilo ali, mas trabalhar. Não adianta eu reconhecer essa fraqueza e não me esforçar para sair daquilo ali. Então, a prece, eu pedindo ajuda sincera, ela sempre vai chegar, de uma maneira ou de outra. Eu não posso fazer de conta que aquilo ali já não existe dentro de mim. Eu tenho que ter uma postura de realmente estar querendo aquela ajuda e entrar nessa faixa e continuar trabalhando, porque não adianta eu ficar pedindo para o Espírito me ajudar e eu não mover um passo em direção àquele objetivo que eu tenho que atingir. Então, no caso, quando Joana de Anjos fala lá que o conhecimento espírita, a fé raciocinada já faz parte, é quando a gente fala, a doutrina espírita, ela é passo a passo, ela tem uma lógica que vai crescendo. Se eu não entendi por que eu tenho que perdoar, eu tenho que parar aqui. Voltar ali e entender por que eu tenho que perdoar. Enquanto eu não entender por que eu não tenho que perdoar, eu posso até ir adiante, mas sempre eu vou ter que voltar aqui. Por quê? Porque isso aqui vai ser a motivação para fazer o trabalho do perdão. E a maneira mais tranquila disso é nos enxergarmos iguais aos outros. Porque quem não perdoa é porque está naquela posição de achar que alguém fez mal a ele. Eu sou a vítima, está se colocando no lugar da vítima. No momento que a gente se vê que todos nós somos vítimas e algozes uns dos outros, e que a gente merece o mesmo perdão, a mesma complacência, meu amigo, aí a gente entra no mesmo patamar do outro. Então, a igualdade ali, eu não sou melhor do que o outro para eu acusá-lo. Então, esse é um caso muito sério, é um trabalho que o estudo vai dar, é um trabalho que a prática vai dar, principalmente no trabalho do bem, para a gente perceber isso. E uma outra coisa, o racional ajuda muito nisso, porque se eu entendo os mecanismos e eu estou trazendo para perto de mim espíritos com a mesma faixa vibratória que eu estou, meu amigo, o mínimo que eu posso fazer é, até por esperteza e por querer o meu próprio bem-estar, sair daquela faixa. Então tem que trabalhar para isso. Tá? Então, vamos lá. A prece tem que ser sincera. A partir do momento que essa prece é sincera, eu vou mudando a minha faixa vibratória e aí eu posso aliviar tanto a proximidade dos espíritos que estavam vibrando naquela faixa anterior, no caso nós estamos falando da mágoa, isso aí ser trabalhado, ele pode ser trabalhado com passe ajuda, porque o passe vai dissolver aquela borra que eu já gerei, mas, meu amigo, tem que trabalhar na origem. Se eu vou lá no passe, isso serve para qualquer coisa. Se eu vou lá no passe, o passe é ajuda material para dissolver o fluido que eu já gerei, que vai estar em torno de mim, vai estar no órgão depositado em qualquer lugar. O cara vai lá e dissolve. Só que eu gero novamente pelo pensamento. É isso que a gente chama de sugar gelo. Se eu não trabalhar na origem, o passe vai ser algo que vai só aliviar momentaneamente, mas ele vai retornar porque a causa foi ele. Aberto aí para fechamentos, colocações, perguntas. Paulo, rapidinho. Vai aí. Paulo, fala, meu. Eu vou ser rápido, eu sei que tem, inclusive, provavelmente muita gente já com o estômago roncando nessa altura do campeonato. Mas olha só, a prece, ela mobiliza recursos inimagináveis. Faz tantos recursos que se alguém quiser ter assim uma ilustração disso, vai André Luiz, veja lá a mobilização dos espíritos e as realizações a partir de preces sinceras, evidentemente. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto básico. Agora, assim, resumindo, para acabar com as mágoas, eu diria assim, orai e vigiai. Primeiro, oração, para mobilizar recursos. E segundo, vigilância. Estar atento à forma como você lida com as pessoas, o que você fala, como você age, para que você possa dissolver esse mal dentro de você. É só isso. É isso aí. Bom, porque às vezes tem isso de mal, né? Às vezes a pessoa pensa que é só rezar. Mas se você reza e aquilo não sai do coração, o efeito é nenhum.
Vamos lá, mais alguma coisa? Ô, Paulo, Ou não? eu de novo, eu só quero agradecer por esse estudo, sabe? Aí, para mim, agora da frente, vou parar a trabalhar, né? Trabalhar mais com esse perdão e saber reconhecer que realmente aconteceu, né? Eu não posso controlar uma coisa que aconteceu e não culpar só minha irmã, né? E trabalhar e fico mandando também cargas negativas para ela, entendeu? E aí, então, quer dizer, eu só não falar, eu já começo a querer chorar, sabe? Então, isso está bem profundo dentro de mim ainda, tá bom? Muito obrigada pelo estudo de hoje. Por nada, obrigado a você pelo depoimento. Ajuda muito a gente nesse entendimento também, tá? Valeu. Tá. Um bom domingo. Realmente, Maria. Mais alguém aí, Rafael? Parece que não. Então vamos lá. Aqui, a gente aproveita aí para falar do estudo de quinta-feira. Quinta-feira agora é o Marcelo Hollenberg. Fala aí, Marcelo. Ele veio Marcelo disfarçado, cara. Ele botou brito lá para a gente não conhecer ele. O Marcelo vai falar sobre os vírus e as suas relações sobre o espírito, diretamente de Miami. Fala aí, Marcelo. Bom dia, bem-vindo. Tá sem áudio. Seu áudio não está chegando, não. Ele tá sem, o microfone está aberto, mas que está baixo, Marcelo. Aumenta o volume aí. Não estamos te escutando. É o primeiro teste. A gente está testando hoje para quinta. Não, mas funciona. Que ele deve estar o microfone dele baixo. Escutar, ele está escutando a gente, mas de vez em quando acontece isso no meu aqui também. É o volume. Tem que ir lá na configuração de volume, Marcelão. Mas, de qualquer forma, gente, então, quinta-feira a gente tem aí Marcelo Hollenberg. Ó, vocês vão saber de primeira mão, hein? Ainda não está nem confirmado. Mas o Medicina Espiritual Atualidade desse ano vai ser sobre a pandemia, tá? Então. Nós já fizemos a consulta ao plano espiritual, o plano espiritual deu ok. Quer dizer, eu perguntei para o médium, falei para ele ver com o plano espiritual. O Luiz falou que estava confirmado. Agora, eu espero que ele tenha confirmado o plano espiritual, né? Porque o problema é dele também. Eu perguntei, ele respondeu. Marcelão estava lá no grupo, já viu também que é a proposta que a gente fez para discutir isso em outubro. Agora eu não escuto vocês. O Marcelo agora não está escutando. Ué. Cara, mas é o problema lá na máquina dele, cara. Mas de qualquer forma, Nagai, fala com ele. Oi. Rafael, Oi. Passa pra gente pelo WhatsApp o endereço, o canal tudo direitinho pra gente acompanhar. Eu mando sim. Então tá, obrigada. Me passa eu peguei seu telefone já, né? Já peguei, aquele dia eu peguei. Tá bom. Tá bom? Ô, Paulo, tem o link do estudo do Leon Denis? Aonde você... É em outubro. É em outubro. Esse encontro é em outubro. Mas o estudo que você faz normalmente, ou que você acompanha lá da sua casa, da Casa Espírita? Tem... Mas aí é o site mesmo. O site do centro tem várias reuniões. As reuniões públicas são transmitidas. Ah, tá. Depois você... eu vou passar aqui no chat. Passa para o Rafa, por favor. Eu vou passar aqui no chat tá bom. o endereço. Que aí você vê várias coisas. Tem várias palestras gravadas, tem a programação, tem as datas de transmissão lá, os horários de transmissão de reuniões públicas. Aí você, inclusive, acho que hoje, Rafael, todo domingo, eu não vi a programação qual é hoje, mas todo domingo, acho que 3h da tarde, tem uma palestra de recordações. Geralmente eles botam palestra do Altivo. Ah, sim. Eu já vi. 15 horas, parece. Eu vou botar aqui o site. Obrigada. Marcelo não conseguiu, né, Marcelo? Marcelo não conseguiu, não. Bom, de qualquer forma, gente, obrigado a todos por mais uma manhã de muito conhecimento, muito ensinamento. Paulo Nagai, semana que vem, vai continuar falando sobre sentimento, mas sentimento que cura, né?
Nós vamos Sentimento de começar cura. com o módulo de cura. Exatamente. Módulo de cura. E o estudo, deixa eu ver aqui, começa com o sentimento de cura, exatamente. Exatamente. A unidade 2 é cura, o equilíbrio da alma como fator de cura do corpo. E o primeiro tópico é exatamente esse que você falou, é o sentimento de cura. Isso aí. Hoje à noite a gente tem aí a Aninha e a Eva no Evangelho em Casa, tá? Às 20 horas, imperdível, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a prece aí? Senhor Luiz, o senhor pode fazer a prece? Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esta oportunidade que tivemos de tanto aprendizado, que nesta hora pedimos que nos favoreça, nos ajude, no sentido de conseguirmos colocar nas nossas ações esses ensinamentos tão importantes para o nosso crescimento, para que nós possamos aproveitar da melhor forma esta oportunidade reencarnatória que estamos tendo. Rogamos também pelo nosso companheiro Paulo Nagai, para que continue no seu trabalho tão importante de esclarecimento de todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Então, graças a Deus, até mais tarde. Até mais tarde, gente. Às 20 horas estamos juntos novamente. Marcelo, valeu, um abraço, hein?